Se inscreva e deixe seu like. Bom, boa noite, pessoal. Vim aqui falar um pouquinho sobre o... Acabaram me pedindo via site, via contato do site, via Instagram, via Facebook, que é um pouquinho de lógica de programação, o início de programação aí até para web e sistema desktop, e também um pouquinho de redes de computadores, né? Como funciona uma rede de computadores, aí o início. É praticamente aí você, um estagiário de TI, saber como funciona. Eu vou tentar estar explicando nesse vídeo um pouquinho, desenhando, até para vocês entenderem como que funciona. E aí na descrição eu coloco para vocês videoaulas, cursos na Udemy aí, ou algum curso gratuito que eu achar. A nossa tese de hoje é dividida em dois, que é a lógica de programação, vou colocar aqui, lógica de PR e redes. A lógica de programação, você tem que pensar um pouquinho diferente. Eu sempre peguei isso da base do primeiro professor meu de programação, onde ele falava que um programador ele pensa diferente das demais pessoas. Como assim ele pensa diferente? Quando a gente tem um problema, a gente pensa na resolução de forma centralizada, de forma direta. Um programador não, ele já pensa nas alternativas que ele tem de resolução e antes de pegar a resolução, ele vê qual que é o problema que ele tem. Então a lógica de programação ela parte de um princípio que a gente chama de início. Sempre vai ter um início, não importa qual programa você for desenvolver, qual lógica, qual linguagem que você for usar. E o mais legal da lógica de programação é que você tem que falar para o computador exatamente o que você quer. Assim você consegue aprender basicamente todas as linguagens. Então vamos supor que eu quero que ele escreva para um usuário como que... escreva, vamos dar um exemplo aqui. Digite um número. Acho que não vai caber aqui. Isso daqui já começa a lógica de programação. E aqui embaixo você coloca também a mesma coisa. Isso daqui em uma linguagem de programação usa. Isso é feito para, se eu não me engano, é pseudocódigo. Então, você nunca vai conseguir achar uma linguagem de programação onde você passe dessa forma. Escreva e o computador vai escrever, seja na linguagem que for. Vou dar um exemplo aí, em C você vai usar o famoso println, né? Que aí ele mostra a mensagem na tela, digamos aí na console. É como se fosse um system out print no Java. É a mesma coisa no Java. A gente tem aí HTML também. HTML então é mais fácil ainda. Mas são algumas que a gente está falando já de linguagem de programação. Mas a lógica de programação você tem que entender como que seu programa vai funcionar. Porque exatamente o que ele vai fazer, sem pular nenhum passo. Então se eu quero que ele pegue um valor e divida por 2, eu tenho que falar exatamente isso para o computador. Isso é a lógica de programação. É você pensar na lógica de um programa. Então, digite o número. Vamos supor que aqui o usuário vai digitar 5. E aqui eu quero que ele faça o quê? Programa, ele vai fazer 5, que é o que o usuário vai digitar, dividido por 2. E eu vou colocar aqui que o meu resultado é igual ao 5 dividido por 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Escreva não, né? Na verdade, mostre. Já colocando errado para vocês. Mostre. Resultado. Entendeu? Você pensar um pouquinho mais a fundo no que você vai querer fazer com o seu programa. Então toda vez que você for pegar digamos, um site para fazer, que alguém disse que queria um site para fazer, qual que é o ideal? Você chegar para a pessoa, para o seu cliente e perguntar como exatamente você quer o site. Você quer... Vou tirar aqui para vocês. Você quer um botão lá em cima de início. Vamos colocar aqui a página.
Você quer um botão lá em cima de início, ou você quer um botão aqui no canto, você quer um rodapé, você não quer um rodapé, você quer alguma imagem aqui, ou você quer uma imagem estática, ou uma que fica passando. Tem uns 3 quadradinhos aqui, que a gente chama de carrossel, né? Aí em HTML. Enfim, isso daqui você tem que pensar em tudo. Então, quando você for desenvolver um site, a primeira coisa é, cara, vai ter uma barra de menu? Vai. O que vai ter na barra de menu? Ah, isso, isso, isso. Vai ter, sei lá, 3 itens. Tá, mas desses 3 itens, onde que eles vão? Um vai no canto esquerdo, outro centralizado, outro no canto direito. É dessa forma que um programador pensa. Quando a gente fala aí de um cliente ou de uma pessoa normal que não saiba de tecnologia, de linguagem de programação, ela vai falar, cara, eu quero um menu, o menu vai estar lá início, sobre e contatos. Só que para ele pouco importa se vai estar do lado de cá, ele sabe na imagem dele o que ele quer, ele sabe desenhar. Entendeu? Só que a gente tem que perguntar para ele como que ele quer, se ele quer um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Aqui embaixo a gente tem que dar ideia também de programação. Tudo isso parte da lógica de programação. É você saber exatamente por onde começar e aonde terminar. Tá bom? E redes? Redes é um pouquinho mais fácil, pelo menos no meu ponto de vista. Vamos dar um exemplo. Se você pega aí, vamos pensar numa empresa que hoje ela tem aí cerca de 20 computadores, enfim, 10 ou 20 computadores, e você tem que montar uma rede para essa empresa. E você precisa saber, aí, falando agora de questão empresarial, ela tem que ter pelo menos uma internet aí, dependendo do tipo de empresa. Vamos falar de uma Big Four, uma grande empresa. Um link dedicado. Para quem não sabe o que é link dedicado, eu vou deixar na descrição também. Eu vou colocar no Insta, no YouTube também esse vídeo. Eu coloco no Instagram detalhado lá o que é link dedicado e no YouTube também. Um link dedicado e uma redundância. A gente chama de redundância, que é o quê? Vou tentar explicar rapidamente. Um link dedicado, ele é um IP fixo que a empresa contrata, como a Vivo, por exemplo, ela tem link dedicado, mas aí a gente tem outras empresas que são dedicadas somente para dar esse serviço, onde, vamos dar um exemplo, se eu tenho uma Vivo, internet da Vivo 200 MB, se ela cai um dia, chega a cair, que nem acontece em ambiente residencial, eu tenho aí 2 dias para fazer a solução. A Vivo dá 2 dias para fazer a solução. Um link dedicado não. O prazo máximo é de 4 horas. E a disponibilidade é muito alta. A velocidade é muito alta também. Então, para uma empresa que trafega muitos dados em pouco tempo, é mais viável fazer um link dedicado. A gente fala da redundância, e a redundância você pode até colocar um outro link dedicado de uma outra empresa, ou você pode colocar também uma internet residencial boa. A gente está falando aí, sei lá, uma internet da Vivo de 400 MB, por exemplo. Tá bom? Porque aí se essa daqui não tiver, se essa daqui cair, sei lá, 9 horas da manhã, você vai ficar sem internet na empresa? Não. Você aciona aí a sua redundância. Tá bom? Primeiro que você tem que começar daqui. Ah, eu tenho as 2 internet, o que eu faço agora? A primeira coisa que você tem que fazer é instalar um Firewall. Isso daqui é um pouquinho mais avançado, se eu for explicar aqui vai ficar muito longo e eu não acredito que não seja viável. Mas aqui uma outra aula eu explico exatamente o que é, tá bom? Até dar uma dica para vocês, tem uma RB na Microtik que faz toda essa parte de redundância, de firewall, de bloquear a internet, de dar a internet, ela faz toda a parte de gerenciamento de redes, é muito boa também. Então, vamos imaginar que a gente tem aí uma rede dessa forma. Tenho aqui o modem do link dedicado, vou colocar aqui DE, e tem aqui o modem da Vivo. Os 2 modems,
eles vão conectar em alguma ferramenta de gerenciamento de rede. A gente fala de RB, MikroTik RB 100, acho que 100, 150 também dá conta. A gente tem aí Cisco, enfim, algum gerenciamento de rede que você tiver. Mas isso aqui é uma outra hora, que isso aqui é uma questão bem complicada, acredite vocês. Daqui, aí que entra o gerenciamento de redes, né? Aí que entra o core da questão. Aqui eu vou ter várias portas de saída de internet. Por quê? As duas, vamos supor que as duas estejam conectando na porta 1 e na porta 2, que é a minha entrada. Eu vou colocar elas como entrada. E a minha saída vai ser, sei lá, tenho até 10 portas aqui, mas a minha saída vai ser a 3 e a 4. E eu configuro dentro do gerenciamento de redes que a 3 vai ser só para os funcionários. Que aí tem Facebook bloqueado, enfim, essas coisas bloqueadas para os funcionários. E a 4 vai ser para os diretores e presidentes e por aí vai. Certo? Quando eu configuro essas duas portas, eu tenho que disparar isso daqui para, vamos dar um exemplo aí, 15 máquinas, que são 15 funcionários que eu tenho na empresa, e a outra que eu tenho que colocar para 5 diretores. Aí que entra a questão do switch. Eu acho uma coisa muito prática. Que é o quê? Para esses 15 funcionários, eu tenho um switch lá de 24 portas. É bom lembrar que toda rede tem que ser gigabit. O que a gente usa aí é o modelo 10/100/1000. E o tipo de cabeamento Cat6, tá bom? Isso já deixa a rede bit, claro, lembrando que esse modem tem que sair rede giga. Você tem que perguntar aí para o seu provedor o que ele tem no modem dele, qual que é o tipo de porta. Ele vai falar, RJ45, você fala, beleza, mas seu modem ele é 10/100/1000 ou 10/100? Porque os antigos são 10/100, se você ter alguma coisa 10/100 aqui, já quebra a sua estrutura. Então tudo isso daqui tanto a Vivo, quanto o link dedicado, quanto o seu gerenciamento de rede, a maioria aqui vem 10/100/1000, mas enfim, tudo aqui tem que ser 10/100/1000. Então você chega aqui no seu switch, ele também tem que ser 10/100/1000. Tudo, exatamente tudo isso aqui essas conexões, tudo com Cat6. Tudo Cat6. Tá bom? E do meu switch, que lá tem 24 portas, eu vou colocar ela, que vai dar 3 no meu gerenciamento de rede, na 1. O meu switch ele vai fazer o quê? Eu vou falar, opa, eu estou recebendo na porta 1. Então as outras eu vou distribuir automaticamente. Ele como se fosse um interligador de redes. Aí você vai chegar aqui nas outras portas e vai direto no computador do funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3 e assim em diante. Simples. Cleiton, os computadores deles têm que ser placa de rede gigabit? Tem. Se não for, não vai adiantar nada que você fez daqui para cima. Toda essa estrutura gigabit aqui, quando ela chegar aqui e o computador dele não for, não adiantou de nada você fazer isso aqui. Pode jogar no lixo. Volta para tudo 10/100, é mais fácil. Então, você tem que fazer toda uma estrutura perguntando aí o que você vai querer, o que o seu cliente vai querer para deixar a rede dele totalmente gigabit, totalmente funcional. A mesma coisa vai acontecer para a porta 4 dos diretores aí. Vai ter lá um switch e do switch vai sair lá para cada diretor. Computador também, gigabit. Assim você já consegue montar uma estrutura. E onde você vai gerenciar tudo isso? Você vai vir aqui nos computadores, funcionário 1. E vai trabalhar com IP. Essa parte de IP eu não estou falando aqui, mas é muito importante, que você consegue fazer o gerenciamento aqui dentro. E você vai falar, olha, a minha rede, eu defini aqui no link dedicado, que ela é 192.168.
192.0 é o padrão. 192.168.0.1 é o padrão de todo roteador, hoje pré-instalado. Então você vai colocar lá 68.89.1, deixar um pouquinho padronizado. E esse daqui é a mesma coisa, ponto 2, dá um exemplo. Então você sabe que os seus dois roteadores são isso. Seu gerenciamento de redes também ele vai ter um IP, aí você decide também um IP paralelo, por aí vai. E aqui o switch ele não pega IP, você não consegue gerenciar o switch, pelo menos o switch aí é generalizado, só que o computador você consegue. Então se você vir aqui e falar que no meu computador funcionário 1 é o 89 a partir do 100, então quando eu vim aqui e eu falava assim, cara, eu quero bloquear na porta 3 o IP 192.68.89.100, para o cara não ter mais acesso à internet. Então o gerenciamento de rede vai falar o quê? Quando esse IP aqui, quando o cara clicar no Google Chrome, ele vai falar, opa, estou recebendo internet da onde? Aí ele vai. Aí quando chega aqui ele fala, opa, não tem internet. É onde ele fica com aquela telinha lá do Google Chrome, não tem acesso à internet. Ou se você quiser no gerenciamento de rede, colocar lá uma tela personalizada falando, ó, entre em contato com TI. Enfim, é dessa forma que você faz o gerenciamento das suas máquinas numa rede aí de empresa. Para não deixar também muito longo, para te falar um pouquinho aí de redes, falar um pouquinho sobre programação também agora, só para dar o básico. Tentem decidir exatamente o que vocês querem. Essas duas áreas são muito diferentes. O cara que trabalha com isso, dificilmente trabalha com isso. E o cara que trabalha com programação, dificilmente trabalha com redes. É muito difícil eu ser redes, por causa que eu aprendi em estágio de TI e alguns cursos. E eu também já montei infraestrutura para empresas. Tanto é que eu tenho clientes aí que tem hoje infraestrutura montadas por mim e não tem nenhum problema. Então, digamos assim, se você quer ser dos dois, cara, tenha muita experiência nisso aqui, clipagem de cabo, passagem de cabo, coisa técnica, mas também coisa que você coloca a mão na massa. E programação a mesma coisa. Se você não tiver experiência, pelo menos coisa sua que você faz, pessoal, você também não consegue nada. Então um exemplo aí, mas eu quero ser programador, não sei como que eu começo, tal, não sei o que. Cara, se você é iniciante, você quer colocar no Get Ninjas ou em algum site freelance que você faz site, começa com o WordPress, aqui o W, e o Wix. Duas plataformas online que você consegue criar site, criar um e-commerce, enfim, mas é pago. Claro, tem o gratuito, mas para anúncio, enfim. Mas você consegue fazer um site personalizado para uma pessoa que não sabe mexer em computador ou tecnologia dessa forma. Isso modelo iniciante, você que não sabe nem por onde começar em HTML ou CSS, isso falando agora para desenvolvimento web. Aí, ainda falando para desenvolvimento web, que é um pouquinho o meu tema, aí agora no início, você pode trabalhar também com um intermediário, que a gente chama de site estático. Qual que é a ideia do site estático? Ele não tem nenhuma funcionalidade. Essa é a ideia dele. Você pode personalizar algumas coisas, mas, por exemplo, um site estático ele vai usar aí o HTML básico, o CSS e o JavaScript. Esses três aqui você consegue fazer um site estático. O HTML é a linguagem básica para o navegador reconhecer o seu site, para ele rodar o seu site. Tá bom? O CSS, vou colocar aqui básico. O CSS é o estilo do seu site, cores, um botão mais bonito, uma cor mais especial, algumas coisinhas estilosas, isso que faz o seu site. E o JavaScript, que aí a gente trata o JavaScript com algumas coisinhas que não é possível fazer no CSS. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma notificação personalizada em JavaScript, ela se chama Switch Alex.
se eu não me engano é assim, que ela faz o quê? Quando você entra no seu site, quando você clica em algum botão, enfim, você coloca um método de ação. Ela tem um script já pronto, se você for no site deles lá você acha, que ele pula uma janelinha muito bonita, não é feia a janela, muito bonita a janela, falando lá, bem-vindo ao seu site, você clica no botão OK, vai para o seu site, enfim, isso tudo em JavaScript, tá bom? Não uso CSS, tudo em JavaScript. E uma outra coisa também, mas aí a gente consegue fazer em HTML, que é o básico, é usar uma ferramenta chamada FormSpree, porque todo site tem contato. Fale conosco, alguma coisa assim, e você tem que enviar o contato, o e-mail para a empresa responder você. Então é exatamente para isso que o FormSpree ele resolve. Por quê? Lá ele tem um método de ação e outro de post. Tá bom? O método de ação é um link lá, que você pega no site do FormSpree, ele tem lá muito detalhado. O método de post, se eu não me engano, é o 7. Acho que é o 7, não lembro agora. Mas aí você vai ver lá que ele tem um método de ação e um método de post para poder enviar e-mail para você o que a pessoa colocou lá no seu site. Então se você tem lá fale conosco e o campo de nome e o campo de e-mail. Quando a pessoa colocar lá nome e e-mail e clicar em enviar, vai para o seu e-mail. Nome fulano de tal, e-mail fulano@gmail.com. É um exemplo. Então são ferramentas legais aí que dá para usar no início básico aí de site. Tá bom? E o avançado que a gente fala é usar todas essas ferramentas que eu falei para vocês com o back-end. Que aí a gente está falando aqui de front-end, né? E o back-end aí a gente pode usar o PHP, por exemplo. Tem mais... tem Python, Java, banco de dados aí MySQL. Tem diversas ferramentas back-ends que você consegue fazer. É um site, só que a gente está falando agora de um e-commerce, onde você tem que armazenar dados pessoais, dados do site, do cliente, produtos, enfim, muitas coisas que você tem que fazer armazenamento em forma de tabelas. Você tem que fazer com que o seu site faça toda essa forma, dá um exemplo aí de e-commerce, fazer toda essa parte de back-end automática, que é o que? Ir lá programar e falar assim, cara, toda vez que alguém clicar em comprar, ele vai lá na emissora de cartão, pega o cartão que ele digitou, que vai estar saindo no banco de dados, vai lá na emissora, faz o que você tem que fazer e volta com algum resultado. Isso tudo é feito no back-end. Tá bom? Não necessariamente em Java, Python, PHP. Eu sou fã de fazer em Java, tá bom? Até por ser aí uma linguagem orientada a objetos. Python, se eu não me engano, também é. Não manjo muito de Python. PHP, eu já fiz algumas coisinhas, mas não me atrevo também. Então a minha especialidade em Java, como eu sou especialista em Java, eu já consigo fazer em Java aí um site web. Depois, se vocês quiserem, no meu LinkedIn tem alguns prints, eu também vou postar para vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Acredito que depois disso aí vocês terem uma ideia do que vocês querem fazer, como começar um site ou como fazer alguma coisa para a empresa na questão de redes. Alguma coisa mais técnica, mais relacionada à funcionalidade, vocês me chamam. E qualquer coisa eu estou à disposição. Beleza? Obrigado.